O ano já começou eleitoral, mas eu vou trazer uma coisa para vocês aqui, agradabilíssima. Vocês, tá, vão passar o dia de hoje, já deve ter escutado ontem, várias referências a uma frase chamada Meu Amigo Flávio. Você vê até o Flávio escrevendo Meu Amigo Flávio. E as pessoas estão perguntando assim, mas o que aconteceu? O Flávio escreveu Meu Amigo Flávio e ele tá numa viagem lá fora. Aí até os petistas no post do Flávio falando assim, tá ficando maluco, fazendo referência a si mesmo, falando de si mesmo. Sabe o que aconteceu? Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui aconteceu. Já tínhamos mostrado esses dias que quando você entra no nível do humor, a política entra lá no mais baixo nível do humor. A Sidônio não tem como corrigir isso. Mas agora prepare-se para se informar. Que história é essa de Meu Amigo Flávio? Escuta. Eu escrevi uma canção essa noite. Ela é muito linda. E eu vou botar para vocês ouvirem a música que eu gravei hoje à noite no meu computador. Eu gravei. Põe a música aí para eles ouvirem. Ó, eu no violão. Essa é minha voz. Eu quero que vocês sintam comigo. Olha a letra. Eu não sei o que fazer. É uma dúvida sincera. Não sei o que responder. O que eu falo? O filho do Bolsonaro quer ser meu amigo. O Flávio adicionou ele. Já tá me seguindo. Tá me seguindo lá desde ontem. Seus amigos perseguindo. Vários amigos dele estão O filho do Bolsonaro quer ser meu amigo. Todo mundo. Amigo. Esse mundo gira, esse mundo dá volta. Ontem eu tava xingando, hoje eu tô pensando em seguir de volta. Será que eu sigo de volta? Meu amigo Flávio. Ontem tava xingando, agora é amigo. Ele é muito sábio. Flávio Bolsonaro. Meu amigo Flávio. É o meu amigo Flávio. Ele é muito sábio. Flávio Bolsonaro. Essa é a música que eu fiz pra ele. Cara, ele é esquerdista, cara. Ele é esquerdista. E agora você já está informado, você vai encontrar aí nas redes sociais um monte de referência, isso aí, ó, Meu Amigo Flávio. Você vai ver os políticos escrevendo no Twitter, você vai ver o próprio Flávio usando isso, as pessoas falando, Paulo Figueiredo vai falar, porque o meu amigo Flávio, o meu amigo Flávio. Cara, olha como é que são as coisas, né? Coisa interessante. Vou colocar aqui uma imagem do Murilo, só para eu comentar aqui, ó. Deixa o Murilo aqui para eu comentar. Que é interessante, é o seguinte, presta atenção aqui. O humor, tá? O humor, ele sempre teve um poder político estranho, perigoso. Porque o humor, ele diz a verdade, cara, sem pedir licença de quem tá ali na frente. Ele vai lá e fala a verdade na tua cara. E isso não começou ontem. Isso que você tá vendo aqui, a gente tem registro aí de antiguidade, Idade Média, existia já esse papel numa pessoa que vocês conhecem, era o bobo da corte, né? O bobo da corte era paradoxalmente ali o único cara autorizado no reino a zombar do rei, zombar da rainha, zombar dos nobres, zombar da igreja, mas na cara de todo mundo. Não porque fosse livre você fazer isso, mas porque era visto como uma coisa inofensiva, porque o bobo da corte era um cara considerado maluco, louco, era um cara considerado um bufão, e aí que morava o truque, porque o louco, o bufão, ele, ao ser tratado como alguém fora da sociedade, fora da hierarquia, ele podia falar o que ninguém mais tinha coragem de falar. E por que ele fazia isso? Porque ele era o louco, o bufão. E todo mundo ria porque aquilo é uma coisa que está presa na sociedade.
Você não podia falar do rei, da rainha, dos nobres e tal. Eu vi um cara lá e falava na cara de todo mundo que o pessoal... que aquilo estava preso, podia ser a morte, podia representar a morte. Então o bobo da corte, ele fazia críticas diretas ali aos nobres, à ganância, à estupidez das guerras que estavam acontecendo, ao imposto que era abusivo, às traições palacianas, o chifre que tinha acontecido na corte, tudo ele fazia em forma de piada. E quem reclamasse do louco, quem reclamasse do bufão, quem reclamasse daquele cara, do bobo da corte, pegava mal, porque você estava ofendendo um incapaz. Era assim que se pensava, tá? Então, você está se ofendendo com o que um palhaço está falando, tem certeza? Então, quando aquelas monarquias absolutistas, né, aquelas autocracias avançavam ali, os estados modernos começaram a surgir, o humor começou a mudar, porque você perdeu a figura do bobo da corte, tá? E começou, isso foi transferido pro palco, mas a função não mudou. O bobo da corte deixou de ser um cargo e passou a ser um ator num palco de um teatro, tá? Então, você vê, ele sai do castelo, vai pro teatro, aí do teatro ele vai pros panfletos, do panfleto ele vai pra literatura. Então você tem autores aí famosos como Molière, que eles usam a comédia para criar uma ridicularização dos médicos que são os charlatãs, dos religiosos que são os hipócritas ali daquele tempo, o bispo, o padre, o outro charlatão ali. E ele também fazia muita peça ridicularizando os nobres parasitas, galera do PSOL da época lá. Então, você vê, tinha uma crítica social ali. Era um momento, com o contexto do humor, você entregar uma crítica. Só que sempre tinha aplauso, cara. O pessoal adorava, fazia um tremendo sucesso. Aí quando você chega ali por volta do século XVIII e XIX, começa o crescimento da imprensa, nasce, sabe o quê? A charge política do jornal. Olha como é que a coisa vai transmutando. Nasce a charge política e o desenho da charge vira uma arma política, porque um traço feito ali, bem colocado, conseguia destruir reputações. Uma charge era uma coisa levada a sério, tá? Então o desenho, nesse momento, vira uma arma. Então um traço bem colocado ali, bem feito, porque a charge ela tem que ter um contexto político para dizer uma única coisa numa imagem. Então é dificílimo fazer uma charge bem feita, tá? Então, mas eles conseguiam, sempre, nós temos artistas aí maravilhosos, um abraço aí pro meu querido Joey Bennett, baita desenhista, e os chargistas que estão aqui presentes, Capelli e outros, né? Então, uma charge bem feita tinha o mesmo efeito do bobo da corte. Ela expõe os abusos, transforma aqueles caras que são os poderosos que estão no poder naquele momento numa figura patética pro povão. O povão vê aquilo. Então a charge não poupava rei, não poupava ministro. Todo mundo tinha medo de virar uma charge, de virar uma caricatura. Tinha mais medo da charge do que de um editorial do jornal criticando alguma coisa. Porque o editorial, você podia escrever para responder o editorial. Pedro I fazia isso. Pedro II fazia isso anonimamente. Saiu um editorial lá falando coisas dele, do governo, e tinha um pseudônimo lá, ele respondia, não funciona assim, tá, eu acho que foi injusto, mas uma charge não tem como você responder uma charge. A charge fica, tá? A charge é uma arma. Então o que acontecia era o seguinte, todo mundo tinha medo da charge, porque o riso da charge, ele gruda na cabeça. E a charge, ela tem esse poder de despertar em você o compartilhamento. Você, quando eu falo compartilhamento, não é só uma coisa moderna. Você vai comentar a charge.
Você vai no café, vai falar da charge. Isso século XIX, século XX. Você vai chegar lá na cervejaria, você vai falar da charge. Você vai chegar em casa, vai falar da charge. Encontra um amigo na rua, ia falar da charge, tá? Então, veja, nós estamos repetindo o mesmo fenômeno que acontecia com o Bobo da Corte, até aí o teatro, chegando aí pro... E hoje a gente voltou a ter o stand-up. Então, quando chega aqui o século XX, o humor acaba entrando em choque direto com todas as ideologias totalizantes, tá? Então, aí a coisa ficou séria, porque as ditaduras odeiam o humor. Elas não toleram. Ditadura não sabe lidar com o humor, tá? Elas entendem o humor e sabem que aquilo é uma fragilidade, então elas destroem o humor. Veja, se não fosse o stand-up hoje, o humor no Brasil estaria extinto. O politicamente correto destruiu o humor da televisão. Está destruindo das redes sociais. Vários humoristas estão sendo perseguidos. O canal do Paulo do Hipócritas está bloqueado. Então, o humor morre nas ditaduras. E o que a gente está vendo no Brasil? O humor morrendo. O stand-up está de volta, tem um monte de gente corajosa. Enquanto você falar a favor do governo, você vai ter toda a liberdade. Aí o Murilo agora corre risco. Tá correndo risco, né? Vocês lembram quando o Charlie Chaplin, ele lança aquela peça O Grande Ditador, ridicularizando Hitler? Vocês lembram disso? Chaplin. Cara, o que ele fez ali foi devastador, cara. Pro Hitler, pra Alemanha. Porque ele transformou... um líder que exigia respeito, exigia reverência, exigia um monte de coisas das outras nações, ele transformou um cara num objeto de escárnio mundial, ser patético. É o que vai acontecer com Lula, né? Então, veja, ditadores vivem de uma aura, ele se alimenta de medo, ele precisa de solenidade, ele quer ser respeitado, ele quer ser lambido. Cara, o humor destrói essa porra toda em segundos. Por isso que ele é muito mais poderoso do que um editorial. Veja, na União Soviética tinha piadas políticas que eram contadas especificamente sobre o regime. Tem até um livro, eu guardei a capa do livro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês já já. Você tinha que contar as piadas, cara, na boca miúda, sussurrando no canto de parede. O outro cara ri lá escondido. E acabou virando um livro de tantas piadas que fizeram contra esses autocratas patéticos que o comunismo gera, né? Vários. Então, veja, o regime, ele podia controlar os jornais, ele controlava a rádio, a escola, a polícia, cara, mas eles nunca conseguem controlar a piada que é bem contada. Eles nunca conseguem contar porque não tem jeito. Ela flui naturalmente. Aí o que eles fazem? A piada vira crime, a piada vira ofensa contra a pessoa, contra a sua honra, dignidade, o Estado democrático de direito. A piada vira algo a ser absolutamente cortado da sociedade. Então, no mundo democrático, o humor ele é um tipo de termômetro da liberdade. Onde você pode rir do presidente, onde você pode rir das autoridades, onde ainda tem espaço para crítica, onde a piada não é um ataque à democracia, é sinal de que as coisas ainda estão respirando, tá? Mas como a gente tem no Brasil humorista que já está sendo perseguido, aí são muitos, e não é a primeira vez que isso acontece, tá? E cara, e o humor é um negócio genial, né? Vocês lembram do Monty Python? Lembra do Monty Python? Que eles mostravam que o humor não precisava nem ter uma conotação assim direta. Eles ficavam o tempo todo expondo ali no Monty Python os absurdos da burocracia, do autoritarismo, daquele discurso vazio da política esquerdista naquela época ali da Inglaterra, aquela política trabalhista. Então o humor revela em todos esses casos o ridículo do poder, né? As ditaduras, elas nunca sabem lidar bem com o humor, cara, porque o humor é isso aí que vocês viram aí,
tá? Então o humor, ele desmonta o medo, o humor ele desmonta o autoritarismo, ele ridiculariza tudo. E por isso que ao longo da história, sempre que o poder ficou excessivamente sério, né, cerimonioso, muito irritadiço aí com as piadas, sempre isso é sinal de fraqueza, não é sinal de força, tá? Porque o riso, no final de tudo, o riso, ele é uma forma muito popular de você dizer aquilo que o discurso tem medo de dizer em voz alta. Então, tudo aquilo que você não consegue falar, você não tem espaço para falar, cara, pode ser resumido numa piada, pode ser resumido numa frase, pode ser resumida numa música, como a gente está vendo aqui, né? E qual foi o contexto? Qual foi o contexto? Cara, ele tinha feito um vídeo anterior falando do Flávio Bolsonaro, falando do Lula, e ele falando do Banco Master, ele falando do Master. E o negócio viralizou porque ele fez umas piadas com o Banco Master. E ele começou a receber muita mensagem dizendo como você é corajoso, você é bastante corajoso. Ele falou, eu sou um cara corajoso. Daqui a pouco ele falou assim, por que tá todo mundo dizendo que eu sou corajoso? Tô começando a ficar com medo, né? E cara, que é piada, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas veja, o poder do humor. O cara foi no stand-up, fez o Flávio, por conta do negócio do Banco Master, adicionou ele nas redes sociais e apareceu lá, ó, o Flávio Bolsonaro está te seguindo. E ele falou, porra, eu vivia xingando o cara, e agora ele é meu amigo. Não sei se vocês perceberam, é uma crítica social a muitas pessoas, inclusive das redes sociais, que assim, não gosto de fulano, não gosto desse cara não presta, esse cara não presta, não sei o quê. Aí o cara se aproxima dele e o cara vira o brother, o camarada, e passa a defender o cara no instante seguinte. Essa incoerência que muitas pessoas têm, né? Aí, e não precisa ser na política, pode falar, esse diretor dessa escola é um vagabundo, não presta, não sei o que lá. Aí o diretor vai lá falar com ele, reservado, poxa, que isso, está aqui tentando fazer. Aí ele sai de lá, pô, o cara é gente boa. Quem nunca viu isso acontecer? Aconteceu aqui de novo. É uma crítica, tá, gente? Eu escrevi uma canção essa noite, ela é muito linda, e eu vou botar para vocês ouvirem a música que eu gravei hoje à noite no meu computador, gravei. Põe a música aí pra eles ouvirem. Ó, eu no violão. Essa é minha voz. Eu quero que vocês sintam comigo. Eu não sei o que fazer. É uma dúvida sincera. Não sei o que responder. O que eu falo? O filho do Bolsonaro quer ser meu amigo. Amigo. Ele já tá me seguindo. Tá me seguindo lá desde ontem. Seus amigos perseguindo. Vários amigos dele estão. O filho do Bolsonaro quer ser meu amigo. Todo mundo. Amigo. Esse mundo gira, esse mundo dá volta. É o crítico. Ontem eu tava xingando, hoje eu tô pensando em seguir de volta. Será que eu sigo de volta? Meu amigo Flávio. É o meu amigo Flávio. Olha a crítica, tá vendo? Ele é muito sábio. Ontem- Flávio Bolsonaro. Meu amigo Flávio. Ontem eu tava xingando, agora é meu amigo. Amigo Flávio. Ele é muito sábio. Flávio Bolsonaro. Essa é a música que eu fiz pra ele. Tá aí explicado pra vocês, Murilo Couto, porque é que você verá durante o dia muitas referências ao meu amigo Flávio, tá? Aqui é o lugar pra você se informar. E aqui o livro do Ben Lewis, chamado Foice e o Martelo, alusão a foice, lembra aquela peça que você usa pra cortar, né, a grama, pra cortar a grama não, pra cortar a plantação lá com a foice. Foice e o Martelo, a história do comunismo contada em piadas lá na União Soviética. São piadas. Eu tenho esse livro aqui em casa, da editora Record, tá? Ou editora Record, tá? Tá bom aí, tá? Beleza? Tá aí mais uma dica pra vocês de literatura. Cara, esse livro é engraçadíssimo, tá? As piadas, e muitas delas podem ser reutilizadas aqui no Brasil, tá? Foice o Martelo. Eu acho que você deve encontrar baratinho esse livro aí em sebo, tal, porque ele é bem antigo, tá?
Beleza, beleza, beleza.